Aqui é o Max Macedo novamente. No último vídeo que eu fiz sobre a virtual e potencial proibição da possibilidade de você exercitar o seu cão dentro do município de Belo Horizonte, eu falei que o que me fez trazer a reflexão aquele assunto foi, na verdade, eu estar trabalhando na tentativa de melhorar um outro projeto de lei. Pois é, não param os projetos de lei. Recentemente foi aprovada aqui no estado de Minas Gerais uma lei absurda em cima da criação de cães. Absurda. Mais uma vez o Estado interferindo exageradamente onde ele não deveria interferir. O Estado ele deveria funcionar no sentido de regulação da sociedade, de tal forma que a sociedade continue produzindo com harmonia e equilíbrio, mas não, o Estado quer interferir em tudo. Então esse projeto de lei, essa lei já aprovada, foi vetada pelo governador na integralidade. Por que ela foi vetada e deveria ter sido vetada? Ela é tão mal redigida, tão esdrúxula, que ela tinha que ser vetada, mas infelizmente voltou para a Assembleia. Os nossos queridos deputados resolveram derrubar o veto, e ela está valendo. E são tantos pontos absurdos, a começar sobre a necessidade de se ter CNPJ para criar. Isso é um verdadeiro absurdo. A criação de cães não é, em sua essência, algo empresarial. Criação de cães é algo familiar, caseiro. Esse é o primeiro ponto. Mundialmente, tradicionalmente, historicamente, quem cria cães são as famílias. Não existem empresas que criam cães. Podem até existir, mas isso é algo fora da curva. Não é a essência da criação de cães. E eu estou comentando isso em defesa da criação, porque por um acaso, eu tenho CNPJ, mas eu não tenho CNPJ para criar cães. Eu tenho CNPJ porque eu tenho uma empresa que trabalha com diversas áreas relativas à atividade canina, desde trabalhos de instrução militar, policial, prestação de serviço de detecção, etc. E, como uma das possíveis atividades, também a criação de cães. Mas isso é só uma questão administrativa, burocrática, por causa do meu CNPJ. Mas a criação de cães nunca foi, nem nunca deveria ser, pelo menos em nenhum lugar do mundo uma atividade empresarial. Aí surge a ideia que diz que é para melhorar o bem-estar. Que melhora bem-estar nada, isso não vai melhorar bem-estar. Bem-estar na criação se dá justamente com cães sendo criados pelas famílias. São as famílias que promovem bem-estar das matrizes, elas sendo criadas em casas, tendo seus partos nas casas das famílias, os filhotes nascendo ali no meio das famílias, sendo criado com as crianças. É isso que promove o bem-estar. Mas aí, não bastando isso, ter que ter CNPJ, o Estado agora quer interferir nessa lei também nas questões dos padrões raciais. Os padrões raciais foram criados pelos clubes. Isso há mais de 200 anos atrás, na maior parte das raças, isso desde o século XIX. Criação de cães, questões zootécnicas, padrões zootécnicos são estabelecidos por clubes, entidades de classe, que não são entidades também empresariais, mas são entidades que não são governamentais. Aliás, o governo interferir nesse tipo de coisa deu no que deu, por exemplo, nas diversas criações do leste europeu, e falando especificamente do pastor alemão, fez com que o pastor alemão virasse o que virou no leste europeu, com tantos problemas relativos a corrupção, confiabilidade na papelada, qualidade geral dos cães, ao contrário do que as pessoas pensam que os cães do leste europeu são muito bons. Não, nada. Ai da criação mundial do pastor alemão se não fosse a criação livre ocidental. Então, criação de cães, ela tem que ser guiada pela liberdade. O Estado tem que regular os excessos, maus tratos, más condições, isso sim, o Estado tem que impor limites. Agora, o Estado regular tudo, impor, como nessa lei, regulação de padrão racial, definir o que é um cão de raça, o que um cão não é de raça. E quem tiver interesse
verifique lá a lei, a quantidade de coisas que deveriam continuar sendo, né, como sempre foi a atribuição dos clubes sinófilos mundiais. Não, agora o Estado de Minas, ele quer legislar sobre essa parte técnica. Quero só ver onde isso vai dar. Mas, para piorar as coisas, agora surgiu um outro projeto de lei em Minas. Esse ainda é projeto de lei. E o projeto de lei visa proibir completamente qualquer tipo de atividade profissional de cães na área da segurança privada em Minas Gerais. Pois bem, quando o projeto se apresenta tal como ele está, ele atinge de maneira integral qualquer tipo de atuação profissional com cães. A alegação é que os cães de guarda patrimonial são constantemente vítimas de maus tratos e, decorrente disso, de denúncias relativas a maus tratos. Pois bem, a grande questão é que, com base nas denúncias de maus tratos desses cães, toda uma ampla gama de atuação com cães vai ser, ou pelo menos pretendem fazer com que sejam proibidos. Na verdade, é porque o que está por trás disso não é garantir bem-estar, não. Porque se fosse garantir bem-estar, iriam nos parâmetros de bem-estar. Se fosse garantir bem-estar, haveria uma ampla discussão com a sociedade, haveria uma ampla discussão com as áreas técnicas pertinentes, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, com os médicos veterinários das diversas áreas, com os sinotécnicos, com os operadores de segurança pública, com os operadores de segurança privada, etc. Então isso vai gerar um impacto que é sem precedentes. Porque quando a gente trata de atuação na segurança privada com cães, nós temos um amplo espectro de diferentes atuações. A tal da guarda patrimonial, que são aqueles cães que tomam conta de obras, ou de galpões, ou de depósitos de gás, ou de áreas, cães que ficam livres, soltos ali, eles compreendem, dentro de toda atuação privada com cães, imagina aí que cerca de 80%. A questão é que, de toda essa ampla gama de possibilidades de atuação com cães na área privada, que eles talvez compreendam 80%, quem sabe 90%, eles recebem 100% das denúncias de maus tratos. Não estou dizendo que todos os cães que trabalham nessa guarda territorial passam por maus tratos, tá? Não coloquem palavras na minha boca. Eu estou dizendo que 100% das denúncias de maus tratos surgem nessa área de atuação que, por sua vez, compreende, imagino eu, cerca de 80% a 90%. Estou falando imagino eu porque não existem dados estatísticos oficiais sobre isso. Então, com a minha experiência, com a minha vivência, eu estou aqui inferindo, especulando mais ou menos essa quantidade aí. Então, olha só, a guarda territorial profissional, ela abrange cerca de 80%, 90%, hipoteticamente, toda a área de atuação privada com cães. Mas recai sobre essa área 100% das denúncias, ou seja, não estou dizendo que 100% desses cães que atuam sofrem maus tratos, estou dizendo que 100% das denúncias recaem sobre essa área de atuação. Sendo que existe aí talvez 20% ou 10% ainda de toda a área de atuação privada que nada tem a ver com essa área, a não ser o nome privado, a não ser essa definição, que é privada. E o que seria essa outra fatia? Nessa outra fatia reside os cães de detecção de drogas, os cães de detecção de explosivos, os cães de localização de objetos perdidos, os cães de localização de pessoas perdidas, cães de localização de outros cães, que é um serviço que cada vez mais cresce no mundo e no Brasil, cães de detecção de produtos biológicos, cães de salvamento, cães de resgate, privados sim,
lá no Rio Grande do Sul, vocês estão achando que quando teve a tragédia ano passado, só as instituições públicas seriam suficientes para poder salvar tantas vidas e cooperar tanto na tragédia naquela magnitude? Não. Muita gente foi lá com seu próprio cão particular, treinado nos clubes, foram atuar lá. Então, se não for a sociedade privada, o Estado não dá conta de tudo. Então, continuando, nessa gama estão os cães de patrulhamento, são aqueles cães que são parceiros dos seus rondantes e trabalham em conjunto com seus rondantes nas diversas atividades. Cães, inclusive, de apoio emocional, que existem trabalhos profissionais nesse sentido, cães de terapia hospitalar, cães de suporte e apoio a pessoas com deficiência. Existem profissionais que trabalham especificamente na preparação e na prestação de serviço com esse tipo de cães. Então está tudo englobado no bojo da lei como sendo cães de segurança privada. Acontece é que, repito, existe um bojo que recebe 100% das denúncias, que está sendo usado como instrumento para englobar uma parte que, de fato, tecnicamente não tem nada a ver com essa área. E aí nós estamos colocando em risco uma atividade que nada tem a ver com aquela que sofre denúncia de maus tratos e que tem um importantíssimo papel na sociedade. Caso isso não fosse verdade, a Unesco não estabeleceria, como estabeleceu recentemente, os cães de trabalho como patrimônio imaterial e cultural da humanidade. E olha que legal, enquanto o mundo vai num sentido. Então, olha, isso mesmo, os cães são, universalmente agora, tombados pela Unesco, os cães de trabalho, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, o mundo vai num sentido, Minas Gerais vai no sentido da evolução pro buraco. Essa que é a verdade. É essa que é a verdade. Então, enquanto no mundo inteiro os cães cada vez mais são reconhecidos pela sua cooperação com o ser humano, Minas Gerais quer se proibir isso. Não basta estar colocando a criação no seu túmulo, agora quer colocar a atuação em parceria milenar dos cães com o ser humano no seu túmulo. Mas isso aí está entrando num precedente muito sério. Por quê? Porque se, apesar desses cães todos fazerem parte da atuação privada com cães, a atuação dessa fatia que eu citei separada, que não recebe denúncia de maus tratos, ela está numa intersecção com a atuação de cães das forças públicas, seja na esfera federal, Forças Armadas, Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia Federal, seja nas esferas estaduais, polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiros militares, seja nas esferas municipais, as polícias municipais, né, as guardas municipais, os cães prisionais. Então há uma intersecção, a diferença aí é só que uma é privada e a outra é pública. Isso abre um precedente jurídico. Por quê? Se a lei visa proteger os cães de maus tratos, e se a lei diz que essa fatia de cães sofre maus tratos, logo, por analogia, os cães de forças públicas também, necessariamente por isonomia, sofrem maus tratos, já que é a atividade que confere maus tratos. Então a lei está atingindo maus tratos ou está querendo atingir um setor específico que é o setor privado? Olha o risco que nós estamos correndo, não só de enterrar uma atividade milenar de parceria que fez com que, inclusive, existissem os cães, porque se não fosse essa parceria não existiriam os cães. Na verdade, o que eles querem fazer é acabar com a existência dos cães. Então não só pode enterrar a existência dos cães, como pode abrir um precedente jurídico para que, em breve, os cães de atuação pública, que têm a mesma atuação dessa fatia que eu citei dos cães de atuação privada, podem ser reivindicados por isonomia futura. E o que une essas duas atividades e que separa essas duas atividades da guarda patrimonial territorial? O que une é a parceria. Tanto nessa fatia da atuação privada
como na atuação nas forças públicas, o cão atua sempre conduzido pelo seu condutor, do qual é parceiro, cúmplice, e um protege o outro. É essa que é a grande diferença. E é exatamente essa diferença que faz com que essa fatia da área privada não sofra denúncia de maus tratos. Por quê? O cão, estando junto com o seu condutor, ele cria laços afetivos. O cão é um ser social e ele precisa do convívio social. E aí é que entra a grande diferença, que une tanto a área privada quanto a área pública nessa fatia. Cães conduzidos pelos seus condutores, eles têm garantido essa afetividade. Essa afetividade, ela é recíproca, não só os cães são supridos nessa área social, mas também os seus condutores criam vínculos sociais e afetivos com os cães que fazem com que eles protejam os cães. E é exatamente por isso que esses cães não sofrem, porque os condutores cuidam desses cães diariamente, verificam se eles têm ferimento, se eles estão sendo bem cuidados, porque não faz sentido. É indissociável a parceria e o cuidado recíproco nessa área de atuação. Então, pessoal, vamos acordar, não vamos misturar alhos com bugalhos, porque misturando alhos com bugalhos, a sociedade mineira e, quem sabe até por reverberação daqui a pouco o restante da sociedade brasileira, estará caminhando na contramão do mundo e prejudicando uma atividade que foi a atividade responsável por criar a espécie canina doméstica ao longo de milênios, enquanto o mundo estabelece os cães como cães de trabalho como patrimônio imaterial da humanidade. Minas Gerais sai na frente do mundo para enterrar esse patrimônio. E o pior, desde 2014 para cá, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, o Estado brasileiro se retirou da atuação de segurança dentro de eventos privados. E em decorrência disso, legislações, a partir da legislação federal, surgiram no sentido de delegar a atuações privadas as seguranças em áreas privadas. Ah, você que vai no show da Lady Gaga, da Taylor Swift ou qualquer outra grande banda, Lollapalooza, sei lá, qualquer evento privado, você vai no show, sabe o que garante que não vai ter uma bomba lá explodindo? São cães que são conduzidos por grandes condutores para garantir que não tenham explosivos enterrados, seja no staff, seja no maquinário de som, seja na montagem dos shows. Quando você vai no estádio do Mineirão, no estádio do Maracanã ou qualquer outro estádio no Brasil, sabe quem garante que ali não pode ter um explosivo plantado ali? São cães que trabalham com seus condutores, fazem serviço que nenhuma outra máquina consegue fazer para detecção de explosivos. Ah, sabe quem auxilia na verificação de tráfico de animais? São cães de detecção de produtos biológicos. Sabem quem localizam fezes de onça? Tem biólogos e treinadores que trabalham com conservação de fauna silvestre. São cães que trabalham junto com seus condutores na detecção, rastreamento de determinadas espécies como onças, etc. São serviços fundamentais e cães que não sofrem maus tratos, mas estão incluídos nisso aí. Então nós teremos uma grande perda por inconsequência, por irresponsabilidade e também por desconhecimento dos nossos deputados. Então faça esse vídeo chegar a quem de direito, para que as pessoas não votem simplesmente com base na influência das tendências partidárias ou ideológicas, que elas leiam o projeto de lei, vejam todas as possíveis consequências deletérias, absurdas que tem contra isso. Cães que trabalham com seus condutores não sofrem maus tratos. Cães que trabalham com seus condutores são parceiros, eles cuidam dos condutores, cuidam das pessoas e os condutores cuidam deles. E isso não só fere a legislação federal, isso vai ferir questões das atuações de forças públicas. Vejam o buraco que nós vamos caminhar, buraco maior, né? Nós estamos na nossa segurança pública. Isso não é apenas atacar uma área, isso é atacar a sociedade. Estado, mantenha-se na sua posição regulatória e não de interferência total na vida do cidadão. Daqui a pouco nós vamos virar o que foi no passado a chamada República Democrática Alemã. República Democrática Alemã. De república não tinha nada, de democrática não tinha nada, e nem alemã, porque era soviética.
Olha o que aconteceu na Romênia, olha o que aconteceu na Polônia, olha o que é a China hoje. O Estado interfere em tudo. E a liberdade do cidadão, a criatividade cada vez mais limitada. Vamos separar as coisas. Uma coisa é a regulação, é a punição de maus tratos, leis severas para quem sai fora da lei. Mas a lei, ela não pode vir para sufocar a criatividade, sufocar a criação, sufocar a produtividade. A lei tem que vir para regular, para evitar abusos e excessos. Faça isso chegar às autoridades. Promova esse vídeo, divulgue esse vídeo, viralize esse vídeo. Faça isso chegar aos legisladores para que eles tomem consciência do risco que nós estamos correndo. Olha aí. Olha isso. Olha aí.
Tchau.